Oi, já começou com a minha apresentação, né, Não, então, eu sou a Georgia, eu sou formada em Direito e primeiro eu queria agradecer horrores, né, de poder estar aqui falando no Creative Mornings. Eu acho uma iniciativa super bacana, acho muito legal estar acontecendo aqui em Porto Alegre. E, bom, como eu sou formada em Direito, durante a faculdade sempre me envolvi muito mais com a pesquisa dentro de direitos humanos, dentro do direito internacional e da jurisdição e a proteção de direitos humanos no âmbito internacional. E daí eu me formei, né, e a gente se forma e não sabe muito bem o que a gente vai fazer. Quando a gente não quer ou advogar ou fazer concurso público, a gente fica meio, né, sem saber. E daí um amigo meu me marcou numa postagem da Missão do Brasil na ONU, que estava abrindo um programa de capacitação de 3 meses para ir para lá trabalhar com eles. Eu olhei, me inscrevi, fui chamada, me inscrevi assim, meio de última hora, achei que não vai dar, imagina, né, um programa muito mais para o pessoal das relações internacionais, mas daí recebi um e-mail que eu tinha passado na primeira fase, dizendo assim, atenda o telefone no dia tal a tal horário, que é a segunda fase da entrevista. Eu, ok, né? Passei o dia inteiro estudando 1000 coisas, o que eles vão me perguntar? Não me perguntaram nada que eu tinha estudado, me perguntaram outras coisas da minha vida pessoal. E, bom, fui pra lá, fui pra Nova York. Só pra vocês entenderem, a Missão do Brasil, ela não é a embaixada. Né? Como tem uma sede da ONU em Nova York, todos os países que fazem parte das Nações Unidas têm um escritório lá, que eles chamam de missão, que é onde ficam os diplomatas que vão trabalhar nas comissões da ONU. Cheguei lá, fui alocada para trabalhar na 3ª comissão, que trata de direitos humanos e assuntos sociais. Fiquei super feliz, né, porque eu realmente não queria estar na comissão que vai falar de economia e tal. Fiquei, graças a Deus. E bom, primeiro trabalho que eu tive lá foi a CSW, que é a Comissão de Assuntos para a Mulher. O segundo trabalho, a CPD, que é a Comissão das Populações de Desenvolvimento. E o meu terceiro e último trabalho foi o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas. Falando assim, parece que eu não fiz muita coisa, né? Tipo, eu fiquei lá e trabalhei 3 vezes. Mas não, tipo, a gente faz... acontecem muitas coisas, né? Não só durante esses eventos, mas antes do evento e depois do evento. Ainda mais porque eu estava trabalhando na missão, então tem que ter toda uma coordenação com Brasília, né? E, enfim, daí chegou o momento do fórum e eu já estava cansada, assim, porque sim, Nova York cansa, é uma cidade muito intensa, pegar metrô todos os dias às 8 da manhã em Nova York não é muito legal. Mas a minha chefe me falou assim, Jorge, o fórum é muito legal, é muito interessante, muitas coisas acontecem, e tu vai gostar muito, assim, tem uma dinâmica bem diferente. Então, rapidamente, só para vocês entenderem, o fórum, ele é um organismo assessor do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social. Ele vai examinar as questões indígenas, o grupo que faz as análises, ele é composto de 16 especialistas em indígenas. Então, eles fazem visitas locais, eles vão fazer recomendações aos países, eles vão fazer assessoramento. Tá, ok, legal, Jorge. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os protagonistas no fórum são os indígenas. Ok, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em um ambiente super formal, como é a ONU, chega no fórum e tudo muda. Entendeu? Imagina que a gente tem reuniões todos os dias que são os diplomatas dos países falando e, né, tentando negociar e negociando as declarações, e no fórum não. No fórum
quem faz as coisas acontecerem ali são os especialistas e os indígenas desse grupo e os indígenas que vão dos países para lá. Então até a ordem da fala vai mudar. Por exemplo, nas reuniões normais, vamos dizer assim, quem fala são sempre os diplomatas, né? Quem vai fazer os discursos, quem vai fazer as negociações são sempre os diplomatas. No fórum, são 2 indígenas de países diferentes, uma ONG e um diplomata de um país. Gente, acontece um rebuliço na ONU quando acontece o fórum, porque acontecem muitas denúncias. É muito legal, é muito... vai lá, e daí assim, né, essas salas assim super formais, daí o indígena, quando ele vai falar, todos, ou quase todos, se levantam e ficam todos atrás, assim, com um sinal de apoio à fala daquele parente, né, que seja lá de qualquer lugar do mundo, mas tá ali fazendo seu discurso. Bom, a gente começou a trabalhar lá na missão, e daí a gente vai recebendo várias coisas de Brasília, dos indígenas e, né, dos parlamentares que vão vir para a ONU. E aí eu trouxe umas coisinhas para mostrar para vocês. Por que a gente vai recebendo esses nomes? Porque a gente tem que mandar para a ONU para as pessoas pegarem o seu crachá para poder entrar na ONU, né? Então a gente, antes assim, de começar todos os eventos, a gente separa tudo isso, manda para a ONU, faz tudo, separa toda a programação, recebe todas essas pessoas lá na missão para levar, para tirar o seu crachazinho, né? Todas as pessoas do Brasil que vão, recebem que vão para esses eventos, elas recebem esse crachá aqui que possibilita elas de entrarem em todas as reuniões, exceto as reuniões fechadas, né? Tipo, Conselho de Segurança, né? Conselho de Segurança nem o Brasil pode entrar nas reuniões fechadas. Mas daí eu tava lá vendo, e eu tava em casa no domingo, segunda-feira ia começar o fórum, e daí eu tô olhando meus e-mails e eu olho Marcos Terena. Eu pensei, esse nome eu conheço, não conheço, né? Mas eu já ouvi esse nome, essa pessoa aqui. Eu peguei, fui pro Google, comecei a procurar várias coisas, e daí daqui a pouco eu acho um vídeo no YouTube, que eu quero mostrar um pedacinho aqui pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. Esse templo da sabedoria milenar, esse código de vida que nenhum cientista conseguiu descobrir, que está com os povos indígenas, é aquilo que vocês estão procurando aqui dentro. Não é necessário mais vocês fazerem novas pesquisas, gastar milhões de dólares com novas pesquisas. Nós, os índios, queremos oferecer a nossa ciência, a nossa sabedoria para a civilização de vocês. E mais uma vez a gente tem que perguntar para vocês, será que vocês estão preparados para isso? Será que o mundo moderno está preparado para escutar o que nós queremos dizer depois de 500 anos de um silêncio imposto pela colonização, pela catequese? Por isso nós viemos aqui para o Rio de Janeiro também. E nessa aldeia carioca, a gente procurou escrever no papel a nossa filosofia, o nosso pensamento, porque nós somos conhecedores da natureza. Nós praticamos o desenvolvimento sustentado. Isso para nós sempre foi uma coisa do dia a dia, e não uma vida alternativa, como se chama. E fizemos a nossa Carta da Terra. Agora, fizemos a nossa Carta da Terra. O que nós vamos fazer com esse papel? O que nós vamos fazer com essas propostas? Nós gostaríamos de que vocês que estão nos ouvindo, vocês pensassem um pouco sobre o que significa ser gente, sobre o que significa você ser pessoa, porque nós, os índios, nós sempre fomos relegados a um plano secundário,
nas relações entre os povos. Aqui mesmo, dentro dessa conferência, quando nós não podemos nos manifestar como povos indígenas, apenas como populações indígenas. Por que isso? Por que fazem isso com a gente? Eu estou usando a mesma roupa que vocês. Poderia estar com uma gravata. Posso aprender inglês, francês. Nós temos uma política própria, uma maneira de governar própria, que é diferente de vocês, é claro. Mas nem por isso se justifica que nós tenhamos sido transformados como pessoas selvagens, como disse a imprensa brasileira essa semana. Nós não somos selvagens, porque nós não matamos as nossas crianças, como nos grandes centros urbanos. Nós não temos favelas como nos grandes centros urbanos. Nós não temos hospitais psiquiátricos nas nossas aldeias. Bom, e daí foi assim que eu sabia que essa pessoa estava vindo e que eu ia recebê-lo no outro dia. Isso é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, que aconteceu no Rio de Janeiro, também é conhecida como Rio 92. E daí várias coisas me chamaram a atenção nesse vídeo, quando eu vi ele pela primeira vez. Tem um vídeo inteiro na internet, são 2 na verdade, é bem interessante o discurso dele. E uma das coisas que me chamou a atenção foi, eu ainda não tinha vivido o fórum, eu ainda não sabia como é que era a dinâmica do fórum, mas que isso aqui é uma conferência da ONU. Né? Isso aqui é uma conferência da ONU e tá todos os diplomatas ali sentadinhos ouvindo ele. E ele ali dando pedrada, né? E o Brasil, até aquilo ali acontece direto no fórum, né? Quando ele fala, como disse a imprensa brasileira essa semana, daí a olhadinha de constrangimento para o diplomata que tá... Isso acontece sempre inteiro, porque realmente eles vão pra lá e eles fazem denúncias, né? Eles falam sobre a visão deles das coisas que estão acontecendo, né, nos seus respectivos países. Outra parte que eu gosto muito desse vídeo é que ele fala, porque é, né, a Conferência do Meio Ambiente, e daí ele fala, nós praticamos o desenvolvimento sustentável. Esse não é um modo de vida alternativo, como se diz, assim. Eu acho ótima essa frase, e eu acho que é bem isso, a gente está aí, né, procurando, fazendo várias conferências, procurando retornar um pouco de tudo que a gente já desmatou, e a gente às vezes esquece de olhar para as pessoas para os indígenas que conhecem, que são os conhecedores da terra, né, que... Enfim, assim, só para dar um exemplo, nos locais onde há demarcação de terras indígenas são os locais onde o meio ambiente é melhor bem conservado. Né? Não tem locais no Brasil onde o meio ambiente seja melhor conservado do que nos locais onde tem demarcação das terras indígenas. Mas enfim, daí no outro dia fui pra missão, né, bem feliz, daí tô ali embaixo, daí daqui a pouco eu vejo o Marcos chegando, né? Daí eu olhei assim, e daí já começa as coisas diferentes, porque todo mundo que chega de terno e gravata. Daí chega o Marcos com um casaquinho assim, né, bem tranquilo. Daí eu, Marcos, a gente tá recebendo, esse era o Marcos Terena, a gente tá recebendo as pessoas ali na sala de reuniões. Daí a gente entrou na missão e tinha um corredor, né, até a porta de reuniões, e eu... Cara, é o meu momento de conversar com essa pessoa, eu não sei se eu vou ver ela depois, porque a ONU é gigantesca, acontecem 1000 coisas ao mesmo tempo. E daí a gente foi andando e eu fui falando as coisas, e eu assim, eu vi ontem um vídeo do senhor falando lá na Rio 92, não sei o que, daí ele riu, assim, é aquele vídeo. Daí a gente pegou, foi conversando, recebemos todo mundo, começou o fórum, tem a programação, daí tem o Side Events, que onde o Brasil fez um evento para falar dos Jogos Mundiais, né, para falar que os Jogos realmente iriam acontecer. Trabalhei horrores, assim, eu acho que foi um primeiro momento, assim, que isso me tocou muito, porque eu já estava cansada, sabe quando já tá chegando meio atrasada no trabalho, e eu era a primeira a chegar durante o fórum, eu tava assim... Eu não saía de lá de dentro, teve um dia que me mandaram fazer outra coisa, eu fiquei puta, né?
Fui e surgiu, conheci o Marcos, conheci a Nelma, que era uma pessoa que trabalha com ele, que estava acompanhando ele. E quando eles foram embora, eles me falaram, ué, Jorge, tu vai estar no Brasil quando acontecer os jogos? Eu, sim, vou estar no Brasil. Bom, então vamos manter contato, quem sabe tu não vai trabalhar lá com a gente. E eu, tá bom, claro, né? E mantivemos contato, eles me chamaram e me fui para Palmas, lá para Tocantins, né, para os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Os jogos, eles aconteceram em outubro, novembro, então quando a Ju me convidou para falar sobre eles em janeiro, bom, essa semana então eu fiz uma imersão nas minhas fotos, nos vídeos, nas minhas anotações, no meu diário de viagem para rememorar todas as coisas que aconteceram lá comigo para vir contar para vocês, né? Esses foram os primeiros jogos mundiais, mas os jogos nacionais acontecem desde 97. Os primeiros jogos foram em Goiânia e os jogos eles têm início com um sonho, é realmente um sonho, né? Estava dormindo, do Carlos Terena, que é o irmão do Marcos. Quando ele ainda morava na aldeia, ele sonhou que ele via vários povos juntos. Quando ele conta povos que na época ele nem conhecia, ele era uma criança, vários povos juntos numa celebração, e depois eles ficam adultos, eles saem da aldeia, os dois saíram da aldeia, vão para Brasília, e daí começa a ver essa movimentação, alguns jogos nas universidades, e foi uma luta de 16 anos, de buscas de apoio, até eles conseguirem realizar os primeiros jogos, que foi em Goiânia, e até quem apoiou eles foi o Pelé, quando ele era ministro extraordinário dos esportes. Ele ouviu, eles contam, foi a pessoa que nos ouviu, resolveu nos apoiar para realizar os primeiros jogos. Bom, os jogos, tem dos jogos mundiais, são vários agentes envolvidos. Tem o governo do estado, o governo federal, o governo municipal, o PNUD, que é uma agência da ONU, e o Comitê Intertribal Memória Ciência Indígena, que é uma organização não governamental, que é pelo comitê que eu fui chamada para trabalhar, né? Então, do que eu percebi lá foi que os jogos, eles são mais do que uma celebração. Ao meu ver, é minha opinião, eles são mais do que uma celebração, eles são mais do que um evento esportivo. Ele é um momento muito rico, é um momento de troca, é um momento de união dos povos indígenas, né? É um momento que eles, e principalmente nos Jogos Mundiais, que tem muitas atenções voltadas aos indígenas, e não é para falar que eles não têm terras, não é para falar que eles são agredidos, não é para falar que eles são pobres, como muita gente gosta de colocar, é para mostrar que a cultura deles ainda é viva, é forte, é rica, eles têm muito conhecimento, conhecem coisas que a gente nem imagina, né? E, não sei, as pessoas, o Comitê Intertribal, ele é composto na sua maioria por indígenas, mas também há não indígenas, por exemplo, eu que fui chamada, né, para estar com eles, e essas pessoas com as quais eu trabalhei, elas realmente acreditam na importância social dos jogos, e eu vivi isso e botei fé junto com eles, acredito também, acho que é um momento bem importante, e muito embora não seja um momento, acho que, né, também, não que seja ocultado esse outro lado, acho que não é ocultado, muito pelo contrário. Acho que é falado, tem a Oca da Sabedoria, no qual as discussões políticas têm programação o tempo inteiro, né? Então, bom, vamos para os jogos, né? Os jogos, essa foto de trás é lá na Ocara, que é onde os indígenas aqui do território brasileiro estavam dormindo, né? Estavam permanecendo, era muito bonito, era um local, cada tenda dessas ficava um povo. Então, dentro da vila dos jogos tem a Oca Digital, tem a área que eles tinham aula de informática,
e ficava lá o tempo inteiro para quem quisesse os computadores lá. A Arena Verde, que não era verde, que era de areia, mas o Marcos achou que era um bom nome. E a Oca da Sabedoria, onde havia as discussões políticas, a Feira da Agricultura e a Feira do Artesanato. Essas aqui são algumas das modalidades, né, que aconteciam. Isso aqui é uma foto lá da vila, isso aqui é a Oca da Sabedoria, daí a Oca Digital, daí aqui tinha um campo de futebol, Feira do Artesanato, Feira da Agricultura e aqui era a Arena Verde. Era um lugar enorme, assim, bem legal. E daí tu chega nos jogos, e daí tu tá dentro da vila e tu vive isso, entendeu? E isso é muito legal, principalmente num país onde tem muito preconceito, sim, tem muito preconceito com o indígena, a gente vê isso o tempo inteiro, né? As pessoas sentadas um do lado da outra ali, todo mundo tirando selfie, os indígenas também tirando selfie, porque eles também têm salário, porque eles também, né, não é nada diferente da gente, eles só têm outras formas de viver. Quando eu falo de troca, eu falo disso e principalmente no final dos jogos, tu tá lá e daí é muito legal, porque daí tu vê, assim, um cuicuro andando com uma mochila dos indígenas, dos Kuna, que são do Panamá, tu vê um caiapó com um colar de, sei lá, dos Terena, e é muito legal essa troca que acontece. Daí essa foto aqui é da prova de canoagem. Quem ganhou foi a Colômbia, o que foi incrível, assim, porque depois que eles ganharam, entrou todos os indígenas da Colômbia entraram tudo na água, assim, festejando. É muito legal, gente. Esses são os matis. Os matis, eles são lá do meio do Amazonas, assim, foi um povo que demorou até um pouco para ter o contato. E isso daqui foi muito legal, foi a primeira vez que eles mostraram esse ritual. Eles sempre fazem uma outra demonstração, que é das zarabatanas, que são negócios gigantescos, assim, eles colocam tipo um dardo e eles assopram e acertam o alvo. Mas essa foi a primeira vez que eles fizeram essa demonstração, que é para o homem, o guerreiro, se juntar aos outros homens na caçada. Então ele é submetido a vários testes, e um dos testes é esse, que ele leva essas chibatadas, e daí eles mostraram com o guerreiro, e não pode demonstrador, né? Eles mostraram com o guerreiro deles, e depois eles foram desafiando e chamando para quem quisesse ir ali pro meio também, né, se submeter a esse teste. E eu botei essa foto porque é uma mulher, e por último foi uma mulher se representando, e ela não deu um pio, e gente, deve doer muito. Aqui, né, que é uma foto da Oca Digital. Aqui, esse daqui também é um mati, esse aqui é a arabatana, tá? Esse aqui é gigantesco. E eles, assim, lá de longe colocam esses dardinhos aqui dentro, assopram e acertam. Eles são ótimos. Aqui é um indígena do México, das Filipinas. Esse daqui eu acho que é um Terena, tenho quase certeza, por causa das penas. Então, a primeira história que eu quero contar para vocês, eu selecionei as minhas preferidas, as coisas que aconteceram lá, foi no acendimento do fogo sagrado. O acendimento do fogo sagrado, ele acontece antes da abertura oficial dos jogos, né? Ele é um momento, normalmente é um momento fechado, mas nos Jogos Mundiais os pajés decidiram que ia ser aberto e que se a imprensa quisesse vir, poderia vir. Então foi na Praça dos Girassóis, lá em Palmas. E só vou mostrar isso aqui pra vocês. É um pedacinho. Já acontecem desde 97, então a maioria deles já se conhece, já trocam, como eu mostrei, é muito legal. Tu vê assim no final dos jogos eles
com tudo, né, tipo... Porque os artesanatos e as pulseiras e as roupas, elas são características de cada povo, né? E daí daqui a pouco tu vê um terena com um colar dos Kuikuro, né? Então é uma relação, ao meu ver, é uma relação mais de troca e mais de curiosidade e de conversa, assim. Eles conversam na Okara, que era o local onde os indígenas do território brasileiro estavam ficando, não era um local que ninguém podia entrar. A gente da equipe do comitê, a gente esteve lá, obviamente, a gente estava trabalhando, mas é um momento deles, é um local deles, que os jogos eles são para os indígenas, são voltados para eles, entendeu? Se às vezes até acontece muito, assim, há mais conflito com a nossa cultura de por que isso não está organizado ainda, por que isso não foi feito ainda, porque não é o nosso tempo. É o tempo deles. As coisas, né? Eu acho que os conflitos dão mais com a nossa cultura, até porque tem que ser um formato, né? Ali, a vila, né? Um formato, tem que ter uma programação, mas do que entre eles, assim. Né? Minha opinião. Eu ia perguntar. E pra ti que veio de fora e chegou do jogo, veio de um trabalho na ONU, como é que foi essa questão da FUNAI? Tem muitas pessoas que criticam, tem povos que são resistentes. Tu te relacionou com ele, tu trabalhou pra eles? Como é que foi nesse sentido? Não, eu não trabalhei pra FUNAI, eu trabalhei para o comitê. Eu estava na equipe do Comitê Intertribal, né? A FUNAI, ela estava presente lá nos jogos, né? Principalmente com os indigenistas especializados que, né, trabalham junto com os indígenas, né, em questões, por exemplo, teve, né, a reunião da segurança, a segurança perguntando o que a gente pode revistar, o que é considerado armamento, o que não é considerado armamento, e daí, por exemplo, essas questões não era com o comitê, não, essas questões são com a FUNAI, que tem a permissão e tem, né, não seria permissão, mas legislação sobre, não sei. Eles que trabalhariam com isso e que tem que se colocar a partir disso, né? Que são questões mais burocráticas e, né, por parte deles. Mas a FUNAI não foi, assim, muito... Não sei, assim, se eles com certeza estavam muito presentes nos jogos, eu não tenho dúvidas disso, mas eu acredito que mais nas questões burocráticas, né, de acontecimento, assim, porque é o órgão competente, né, para lidar com questões indígenas. E quanto a pessoal ser resistente ou não, assim, também não foi algo que apareceu, assim, né, na dinâmica do evento. Muito. Thiago, tem uma pergunta. Não, foi os primeiros jogos mundiais, né? Uma coisa que a gente já conversou, mas é uma dúvida que eu tenho, assim. Porque a imagem que a gente tem é muito que os índios são do Brasil, assim, né? Então, o que define, ou o que definiria o índio ao longo do mundo, assim? O que se entende como povos indígenas? Eu acho que eu acho que essa é uma dúvida minha também, né? Eu já li em algumas declarações da ONU, né, que teriam vários conceitos e, né, várias coisas que definiriam o ser indígena, né? E uma delas seria, por exemplo, essa relação com a terra, né? Com o local, né? São vários requisitos, eu não sei todos eles, mas essa é uma declaração da ONU, né? Eu não sei como que a FUNAI trata isso, e daí para cada quesito, para cada, né, por exemplo, demarcação de terras, daí já são outros quesitos, né? Já são outras coisas que eles vão usar como referência, assim, né? E cada povo tem costumes, então, né? Mas de alguma forma é bem subjetivo, assim, porque eu acho, né? Porque, por exemplo, eu tenho um pessoal que eu conheci lá, falou que estava na Universidade de Brasília e teve as cotas indígenas, tem as cotas indígenas, né? Então, para além do vestibular, tem também uma entrevista com os candidatos, né?
Então é uma bancada de pessoas, né, que trabalham com indígenas, que foram chamadas, e são feitas perguntas, são, né, é uma conversa, assim. E tem muita gente que... eu tenho descendência indígena na minha família, mas seria ridículo se eu chegasse lá dizendo que eu sou indígena, entendeu? É meio isso, assim, que rola, né? Mas, olha, eu acho que é uma coisa mais subjetiva, dependendo do que tu tá procurando, ou dependendo pra que tu vai colocar isso. E é isso, assim, mas tu sabe se o cara é indígena ou não. Mas eu digo, até pra composição dos jogos, assim, teve de chamar, por exemplo, povos de outros lugares, né? Como se deu, assim. Não, os povos de outros lugares daí, os povos que vieram são isso daí, cada país né, decide como vai ser feito. Isso também tem todas o Ministério das Relações Exteriores, né, também é mais envolvido nisso, né, dessas pessoas virem pra cá. Mas tu tem, por exemplo, o Comitê Intertribal, eles que fizeram, né, essa chamada dos povos e foram, eu não sei exatamente como eles organizaram para chamar para os povos, né, e trazer. E também a gente tem que, né, para os jogos, por exemplo, não tem dinheiro para trazer todo mundo, né. Por exemplo, os indígenas aqui do Rio Grande do Sul não foram. Eu sei que ano que vem tem os nacionais, eu estava falando com uma amiga minha do comitê, e eu falei assim, tem que levar os indígenas do Rio Grande do Sul, né? Eles também estão aqui, eles também querem participar. Dela, não, a gente vai trabalhar assim, né? Então, é mais assim, chamamento por lideranças, assim, e as lideranças decidem juntas como vai ser feito, assim. Tanto os guerreiros que vão ir, né? Por exemplo, assim, os Kuikuro lá do Alto Xingu. Fala-se com a liderança e a liderança com eles decidem quem vai e quem não vai. Na maioria das vezes, vai todos, porque eles ficam muito em família, assim. Até tinha uma das regras em função, né, do dinheiro, era que era para ir só os atletas e jura, entendeu? Chegou na hora, entra a família inteira, vai as crianças, vai pai, vai mãe, vai os velhos, vai todo mundo, né? E às vezes, e é muito legal, assim, porque daí às vezes pega e tá conversando com alguém, daí ele foi sozinho, assim, tá bom aqui, mas já tô com saudade da minha família, já tô com vontade de voltar, né? Isso é uma coisa cultural, né? Esse estar em família. Muito obrigada a todos. Estou interrompendo, mas qualquer pergunta, a Gê vai ficar aqui mais um pouco e pode contar mais algumas histórias, que eu sei que ela tem. Ela pode ficar falando. Obrigada! Em fevereiro a gente vai ter o Creative Mornings sobre ética. Ele vai ser dia 23 de fevereiro e vai ser uma terça-feira, excepcionalmente. Então, programem-se. Mas a gente vai mandar tudo ali pelo Facebook e pela newsletter. Eu tenho mais uma questão pra falar. Eu tinha trazido o crachá também dos jogos, pra quem quiser ver. Eu tô entregando oficialmente o presente pra Gê da Hey Cookie. Fazer uns cookies. Olha só, final de semana. Mas, muito obrigada. Mas pra quem, gente, eu não ganho nada, tá, da editora, é só, assim, pra quem quiser conhecer um pouco mais da cultura indígena, eu super aconselho esse livro, eu tô lendo ele ainda, não cheguei ao fim. O título é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que é o Davi Kopenawa, e o Bruce Albert, que é um antropólogo, mas na verdade não é um livro de antropologia, o Bruce Albert ele só ajudou a escrever, e ele conta aqui, e é muito legal, ele vai contar tudo, ele conta muitas coisas da cultura Yanomami, e sobre, né, tanto o encontro com o mundo ocidental, com os não indígenas, quanto esse local que a gente, né, coloca os indígenas e a cultura dos indígenas, e ele fala, em vários momentos do livro ele fala assim, o modo de educação, a gente aprende as coisas na floresta, a gente aprende as coisas com os nossos velhos, mas os brancos,
aprendem tudo naquelas... Como é que eles chamam? Não é... Não. Nas folhas, né? Aprendem tudo naqueles tecidos de papel. Então eu resolvi fazer um livro falando sobre a nossa cultura da forma como os brancos entendem, porque é a única forma que eles entendem as coisas. Então eu super aconselho, é um baita livro, meio grandinho, mas tu vai lendo e é super bom. Até a próxima.